mangaka da favela. Se você usa a internet esses últimos dias ou essas últimas semanas, você percebeu que lançou um mangá brasileiro feito por um japonês que trata a realidade brasileira de quem vive na favela. Houve muitas polêmicas, algumas pessoas falando mal, algumas pessoas falando bem. Normal. Quando eu olhei em primeiro momento, eu não tinha me interessado muito, principalmente por esse quadro aqui. Eu olhei e pensei, legal, retrato Brasil, mas sei lá, não tô com vontade de ler. Porém, depois que eu vi esse vídeo aqui e recebi alguns mini spoilers, porque até o momento só tem um capítulo, então nada muito chocante que vai fazer eu perder a experiência. Eu fui ler o primeiro capítulo e, meu Deus, que perfeição. Tem muitos estereótipos? Tem. Só que se a gente entrar nessa discussão é meio bobo, porque sinceramente eu leio muitos mangás japoneses e eu não senti diferença nenhuma. Geralmente quando eu vejo um mangá japonês desenvolver alguma história, ele sempre desenvolve um estereótipo. O estereótipo não é uma coisa ruim na narrativa, é com estereótipos que você consegue desenvolver algo mais profundo. Com estereótipos, clichês, né? O clichê do Brasil sempre se representar na favela, no Rio de Janeiro, no São Paulo. O que tem? Se todo mundo já conhece o Rio de Janeiro, todo mundo já conhece São Paulo, em vez de você ficar explicando o que é, por que você já não faz algo em cima disso? Então eu achei essa história fantástica por causa disso. Primeiramente porque é uma favela que não é no Rio de Janeiro, é em São Paulo, então aí já tem uma super diferença, geralmente é só no Rio de Janeiro. E no primeiro capítulo eu achei bem legal, e eu achei os personagens muito cativantes, muito legal essa relação. Eu achei o traço tão bonitinho, gente, muito fofo. E quando eu falo que eu gostei dos personagens, meu Deus, eu fiquei muito hypada. Eu peguei pra ler antes de dormir e eu fiquei a noite inteira pensando nisso. Eu fui dormir muito tarde. O mangaka que tá criando esse mangá é o Souhashi Hajimoto. Fazendo uma pesquisa bem rasa, pelo que eu vi no vídeo, ele é um japonês que acho que nunca veio pro Brasil. Porém, em 2020, 2019, acho que foi 2020, ele acabou conhecendo a cultura brasileira, conhecendo pessoas do Brasil. E com isso ele assistiu Tropa de Elite e Cidade de Deus. E ele ficou tão encantado pelos filmes que ele decidiu fazer um mangá inspirado nisso. Agora em 2024. Que ele tá lançando. Então ele estudou por uns 3, 4 anos como que é mais ou menos a história do Brasil e ele sabe falar português ou alguém ajuda ele a fazer. Porque a gente vê que tem algumas partes do mangá dele que tem em português. E simplesmente, mano, muito bom, muito bom. Eu tô fazendo o meu quadrinho, então eu tô aprendendo muitas coisas que fazem diferença na hora de você colocar em quadrinhos o que você quer desenhar. Porque, por incrível que pareça, você pode só jogar um monte de desenho aleatório em um monte de quadrinho e tentar fazer isso fazer sentido. Mas você ter uma direção de arte, uma organização de quadrinho é muito importante. E como é o meu primeiro quadrinho, eu não levei isso tanto em consideração, mas eu já peguei que isso é uma coisa importante na hora que eu for fazer, porque tem alguns quadrinhos que eu fiz que quando eu vou ler, eu percebo que eu coloquei algum desenho, às vezes faria mais sentido se eu tivesse colocado no outro lado. Tanto pela forma de leitura que eu tô fazendo, que apesar de dizer que é um quadrinho, um one shot, um mangá, tanto faz, eu tô fazendo no sentido ocidental de leitura, no sentido brasileiro, ou que você lê um manhwa também, que é no sentido esquerda pra direita, e não da direita pra esquerda. Lendo esse mangá, apesar de não ser o mangá que eu mais uso como referência, mas eu gostei muito dele, e eu gostei de como que os quadrinhos são desenvolvidos. Então eu com certeza vou usar como estudos também. Tudo que eu vejo, na verdade, é estudo. Quando você trabalha em alguma coisa, você usa como estudo o tempo inteiro. Tudo que eu olho, eu tento ver uma perspectiva, uma forma de cor pra colorir. Enfim, normal. Não tô falando muito da história porque, primeiramente, tem um capítulo que já está incrível, entendeu? Tem personagens que eu adorei. O protagonista tem o nome de João e, meu Deus, ele é tão carismático, gente. Ele é tão legal, a mãe dele é legal, a irmã dele é legal, o irmão mais velho é meio estranho, né? Ele é meio marreta, assim, meio parrudo, né? Dá um medinho, seu negócio. Mas é tão legal, gente. Eu gostei muito. Muito. Apesar que, assim, o mangá ele já começa com tiro, porrada e bomba, né? Assim, o cara já viu uma execução. O cara já foi assaltado por 2 caras numa moto. Quase foi assaltado e perdeu o celular. E ainda quase teve que dar suborno. Nossa, meu Deus do céu. Assim, né, gente? Isso é clichêzinhos do Brasil. Eu achei muito engraçado. Eu achei que foi uma parte muito massa. E pra quem criticou, eu acho que eu vou defender, eu vou bancar aqui advogado do diabo, porque eu acredito muito que o Hajimoto decidiu levar a história assim, já colocando todos os estereótipos e clichês já no começo, pra não ser algo chocante no meio da história. Então, já coloca tudo clichê pra depois não ter que ficar trabalhando só clichê. No começo, beleza, tem lá os clichês, blá blá blá. Mas depois a história, do meio do capítulo pro final, não tem nada a ver, gente. É uma história de superação. Eu acredito que vai ser muito legal.
legal de ver. Mas é isso, beijinhos, leiam, vocês vão adorar. E até agora só tem um capítulo, então a gente espera ansiosamente pra ter mais. Quando lançar o volume físico, com certeza irei comprar. Beijo.